O Virgem de 40 Anos é simplesmente o filme mais engraçado de todos os tempos. O filme de 2005 é estrelado pelo Steve Carell, que também é um dos responsáveis pelo roteiro ao lado do diretor do filme Judd Apatow. Em 2005 as coisas ainda eram bem diferentes para Steve Carell. Até então, o comediante ainda estava no começo da sua carreira e ainda muito longe de ser famoso mundialmente. Talvez ele fosse mais facilmente reconhecido nos Estados Unidos, onde fazia alguns quadros do programa de variedades The Daily Show, um humorístico político que já contou com diversas celebridades conhecidas do público, como Stephen Colbert, John Oliver, Ed Helms e muitos outros. 2005, inclusive, pode ser considerado o ano em que tudo mudou na sua carreira. Foi no mesmo ano em que ele estreou The Office, o que levou Steve Carell ao status de ator global. Mesmo ele tendo participado de O Âncora e Melinda de Woody Allen no ano anterior, foi em 2005 que o Steve Carell podia ser visto em todo lugar, tanto no cinema quanto na TV. E quando eu falo que o Virgem de 40 Anos é o filme mais engraçado de todos os tempos, isso não é apenas uma hipérbole. O filme é um daqueles que você ri alto, do começo ao fim, e nenhuma cena passa despercebida. Muitos podem acabar achando que o filme é apenas mais um filme de comédia besterol, como nós chamamos aqui no Brasil, por causa das cenas assim mais picantes ou por causa de alguns diálogos que são mais esdrúxulos. Mas o filme é muito mais do que isso. Além de contar com a genialidade cômica do Steve Carell, o filme conta com um elenco muito forte, incluindo Paul Rudd, Seth Rogen e Catherine Keener. O estilo de direção do Judd Apatow, responsável por filmes como Ligeiramente Grávidos, Bem-vindo aos 40 e Tá Indo de Quê?, contribui muito para a qualidade do filme, já que o diretor é conhecido por gostar de usar de improvisação nas cenas. Então o que nós acabamos vendo na tela são as versões mais engraçadas das cenas, gravadas por atores que também são conhecidos por serem ótimos em improvisação. O filme conta a história de Andy, que, como o nome do filme já diz, é um virgem de 40 anos de idade. Ele trabalha na assistência técnica de uma loja de eletrônicos e, na maior parte do tempo, ele é um homem reservado. Ele praticamente não tem amigos e leva a vida da forma mais discreta possível. É justamente no ambiente de trabalho que nós vemos a sua vida mudar drasticamente. Ao ser chamado para um jogo de pôquer com outros funcionários da loja, ele acaba revelando, sem querer, que é virgem, o que é algo inaceitável para os seus colegas, fazendo quase que a missão deles fazê-lo perder a virgindade. E é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. It all makes sense! You're a virgin! I am... Shut up. How does that happen? Don't be mean. I'm not being mean. I'm trying to help the partner out. I'm trying to say I want to get you laid, dude. I understand what's going on. Essas pessoas que até então eram apenas colegas de trabalho naturalmente se tornam seus amigos. Tem o David, um vendedor que passou por um término ruim há mais de 2 anos e ainda é apaixonado pela sua ex. You lose weight, and then you put back on weight, and then you call them a bunch of times, and you try and email, and then they move or they change their email, but that's just love. Jay, um vendedor falastrão e super confiante, mas que trai a namorada. I mean, look, dude. You think this was an accident? All of this right here, premeditated, partner. E Cal, um funcionário maconheiro que trabalha com Andy na parte da assistência técnica. É justamente essa relação que o Andy desenvolve com estes 3 colegas que fazem o filme progredir e onde o filme ganha forma. Por terem personalidades muito distintas, cada um tenta aconselhar Andy de como se relacionar com mulheres, mesmo que Andy não tenha o mínimo interesse nisso. A amizade que eles têm é como qualquer amizade que se desenvolve em um ambiente de trabalho. Em alguma outra situação, eles provavelmente nem seriam amigos, já que não tem muita coisa em comum, mas por estarem sempre juntos, acabam desenvolvendo um relacionamento. Mais do que isso, como em qualquer outro lugar, eles são homens que trocam experiências sobre sexo e, por que não, relacionamentos, o que acaba também tornando natural a união de Andy ao grupo. Lembra que eu falei que o filme é mais do que parece? São justamente nuances como essas que fazem desse filme especial. Ao mesmo tempo que o filme fala muito de sexo e tem piadas mais adultas, é explorando as personalidades de cada um deles, e principalmente a de Andy, que nós vamos conhecendo eles a fundo e simpatizando com os personagens. Na primeira metade do filme, nós temos as descobertas sexuais de Andy. Nós aprendemos no começo que Andy ainda é virgem não por falta de oportunidade, mas por situações infelizes que poderiam acontecer com qualquer um de nós. O momento que eu considero um dos mais legais de todo o filme vem quando Andy e Dave estão conversando sinceramente sobre toda essa situação. O David expõe a sua própria experiência e, mesmo ainda estando apaixonado pela ex a ponto de estar se tornando um stalker,
ele demonstra valorizar amor e relacionamentos verdadeiros. Do you realize that this is the first time we've spoken for more than, 30 seconds? Uh-huh. It's kind of nice. Talvez por alguém estar conversando de uma forma mais séria sobre o assunto com ele pela primeira vez, Andy aceita sair de noite por um bar com esse grupo. E é nesse momento que conseguimos ver também como o Andy se sente sozinho, já que ele mesmo menciona ter gostado de conversar com o Dave. Quase como num estilo Jim em American Pie, nós vemos o Andy passar pelas situações mais constrangedoras possíveis. Nós não podemos esquecer que ele se retraiu por tanto tempo durante sua vida que até mesmo falar de sexo é desconfortável para ele. O interessante é que o próprio Steve Carell decidiu entrar em forma antes de fazer o filme, quase que para dizer que a sua incapacidade de se relacionar não é por causa da sua aparência física, mas sim pelo seu nervosismo e pela sua timidez. Enquanto cada um de seus amigos dão conselhos baseados em suas próprias experiências pessoais e só focam em tirar a virgindade de Andy, por assim dizer, é quando Andy conhece a Trish, dona da loja que fica em frente da sua, que as coisas ficam ainda mais interessantes. E na minha opinião, o filme fica ainda mais profundo. A Trish é quase que o oposto do Andy. Ela é descontraída e assertiva, e já na sua primeira interação ela dá seu número de telefone a Andy. Mas o que evidencia ainda mais como ela é o oposto de Andy é que ela está muito familiarizada com sexo. Ela tem 3 filhas e uma delas tem uma filha. Em suas próprias palavras, ela não costuma sair com caras legais como o Andy. Enquanto o Andy se envolve cada vez mais com ela e passa a levar uma vida mais adulta, já que antes ele basicamente vivia de hobbies e não tinha de lidar com nenhuma grande responsabilidade, nós passamos a conhecer melhor os seus amigos também. O David sofre cada vez mais a ponto de ele mesmo optar por não querer mais fazer sexo. Curiosamente, ele mesmo nota que Andy está muito bem fisicamente e que nem aparenta ter 40 anos, talvez porque não passe pelas amarguras de um relacionamento. Nós aprendemos com o Jay, que demonstra mais de uma vez que é egocêntrico e trai sua namorada constantemente, que as coisas nem sempre são o que parecem, e que ele é mais inseguro do que nós achamos. Why'd you cheat on her? Because I'm insecure, you can't tell. E Cal continua o mesmo de sempre. Em resumo, o Virgem de 40 anos tem um pouco de tudo. Primeiro, é uma daquelas comédias que te fazem rir em toda a cena. Além de todos os personagens centrais citados durante esse vídeo, todas as outras participações menores são memoráveis e estão no mesmo nível cômico. Se você duvida disso, saiba que a Jane Lynch, o Jonah Hill e até o Kevin Hart em um começo de carreira estão no elenco. Both y'all niggas gonna get clapped up when I get back. Both of y'all niggas. Segundo, esse é um filme com muito coração. Eu digo em segundo porque já deve estar bem claro até agora que o Virgem de 40 anos é uma daquelas comédias bem picantes, como um American Pie ou Quem Vai Ficar com Mary. Mas na verdade, é muito mais do que isso. O Andy passa por uma transformação genuína, de um cara solitário e inseguro para uma pessoa confiante e repleta de amigos. Amigos que também são parte integral do filme. Terceiro, esse filme é uma comédia romântica. Mesmo contra sua vontade, o Andy passa boa parte do filme conhecendo pessoas do sexo oposto. Mas é quando ele realmente conhece uma mulher que gosta de verdade que as coisas vão pra frente. O que inclusive o torna uma pessoa melhor. E como não poderia deixar de ser em uma comédia romântica, existe toda aquela confusão que te faz se perguntar se eles vão ficar juntos no final ou não vão. Algum tempo atrás, uma pessoa me falou que achou esse filme machista. Eu achei isso muito curioso, porque, na minha visão do filme, não chega nem perto disso. Talvez por ter um grupo de homens constantemente falando de sexo de uma forma bem escrachada por boa parte do filme, possa ter criado essa impressão. Mas como eu disse, o filme é muito mais do que isso. Pra mim, terminar de ver esse filme é como eu me sinto ao assistir Clique, por exemplo. Quase como em um filme mais motivacional, o filme me faz me sentir muito bem em relação à vida. E não é que o filme tenha o objetivo de passar uma grande mensagem por trás, como nós veríamos em um filme como A Procura da Felicidade, por exemplo. Mas ver esses personagens passarem por essas transformações, e principalmente o Andy, que através de amizade, sexo e amor acham uma vida melhor e completa, pra mim, isso é suficiente.